Olá a todos, sejam muito bem-vindos de novo. Então, estamos na aula 7 do nosso curso aí da parte de Java. E hoje nessa aula, o que a gente vai fazer? Então, hoje nessa aula, a gente tem a tela de agenda. Hoje a gente fez a navegação, né, na última aula, até essa tela de agenda. E agora o que a gente vai fazer vai ser buscar os dados que estão no banco de dados e preencher essa tabela aqui com os dados que estão no banco de dados, sempre utilizando o padrão MVC que a gente vem usando ao longo do curso, né? Então, roda a vinheta e espero que vocês gostem aí. Vamos lá! Bom, então pessoal, abram o NetBeans de vocês aí, né, no projeto aí do Barbershop Curso. Então a primeira coisa que a gente vai fazer hoje vai ser corrigir um bug que a gente fez na última aula, na hora da navegação. Eu vou vir aqui em login e eu vou executar esse cara aqui, vamos ver o jeito que ele tá. Ó. Então hoje ele tá aparecendo Barbershop, eu vou colocar aqui barbeiro, vou clicar em entrar. Quando eu navego para agenda, ele exibe a tela de agenda, só que porém quando eu fecho, vocês estão vendo que ele está fechando toda a aplicação, né? Então como é que a gente faz para resolver? No meu código eu já corrigi. Então como é que se faz para corrigir isso? Então vocês venham aqui, ó, na agenda, né? Na view agenda. Aqui embaixo, vocês selecionem aqui esse cara aqui, ó. Vocês dêem 2 cliques na agenda. Aí clica no JFrame, dá um clique no JFrame aqui. Ele vai aparecer o JFrame aqui embaixo. Vocês venham no JFrame e aqui em propriedades ele vai estar aí como exit on close. Então, se fechar o programa, sair. Então vocês venham e coloquem dispose, tá? Então assim que se abrir as duas telas, se vocês fecharem a tela de agenda, ele vai voltar para o menu principal, tá? Então assim ele não sai da aplicação como a gente viu. Então vamos começar o desenvolvimento então hoje de preencher aquela lista ali com o que vem do banco de dados. Então a gente vai vir aqui na classe controller. Então a primeira coisa que a gente quer fazer, se a gente quer buscar os dados do banco e exibir na lista, a gente precisa de um controlador, assim como a gente viu nos outros cursos. Então a gente vai vir na classe controller, vai dar um novo classe Java e vamos criar aqui o agenda controller, que vai ser o controlador da agenda. Ó. Perfeito. Cliquei aqui em agenda controller. Isso aqui não é nenhuma novidade. Então, como a gente viu, todo controller ele vai controlar uma view. Então a gente vai declarar aqui a nossa view. E que tipo é a nossa view? Ela é justamente do tipo agenda. Se ele vai ser um controlador da agenda, o tipo da nossa variável vai ser um tipo agenda, ó, da nossa view lá. Então eu vou vir aqui, vou corrigir o import, ó, adicionar importação, perfeito. Corrigir importação. E eu vou vir aqui, vou dar um botão direito no NetBeans e vou clicar aqui em inserir código, ó. Constructor. Por quê? Porque eu quero criar um construtor. O NetBeans já identificou que eu tenho aqui o atributo view. Ele já abriu para mim. Tu quer criar um construtor com view? Quero. Vou clicar aqui em gerar. Olha lá, ele já cria para mim um construtor passando o view. Então sempre que a gente criar uma agenda controller agora, um controlador de agenda, a gente vai ter que passar qual é que é a view que será controlada. Perfeito. Mas será que é só isso aqui funciona? Não. Como a gente viu, a gente tem que informar lá na hora da agenda, lá na view de agenda, que ela também está recebendo um controlador, né? Então eu vou vir aqui no código fonte. E assim que iniciar os componentes eu vou dizer o seguinte. Cara, eu quero ter um controlador. Né? Eu quero que um controller me controle. Esse controlador, ele vai ser um novo agenda controller. E o que eu vou passar como parâmetro? Eu vou passar o this. Por que eu vou passar o this? Porque o this quer dizer que sou eu mesmo, ó. Olha lá no agenda controller eu tenho um tipo agenda, né? Eu tenho que passar como parâmetro uma view do tipo agenda. Se eu já tenho uma agenda
né, que é do tipo agenda, basta eu me passar como parâmetro, né? Isso aqui a gente já viu em outras aulas. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou vir nesse cara aqui, ó. O que o NetBeans está reclamando para mim? Cara, ele está reclamando que eu não tenho uma variável controller. Então eu vou vir aqui nele e ele já me dá aqui, ó, uma dica, ó. Criar campo controller em view agenda, sim, é isso que eu quero. Então ele já fez esse campo para mim, colocou lá em cima, ó. Private Final, agenda controller, controller. Então tá perfeito. Vou salvar esse cara aqui. Agora tá perfeito. Agora a gente tem um controlador aqui e um controlador aqui. O que a gente vai ter que fazer agora? Dentro do nosso agenda controller, que é o nosso controlador, chef master, eu vou criar uma função de atualizar a tabela. Então eu vou fazer assim, ó, public void atualiza tabela. Né? Atualiza a tabela. E o que essa função atualiza a tabela vai ter que fazer aqui no controller? Bom, primeiramente eu vou ter que buscar uma lista com os agendamentos do banco de dados. Porque o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar os agendamentos que o barbeiro tem, né? Então eu vou ter que buscar essa lista de agendamentos do banco de dados. Segundo, o que eu vou ter que fazer? Bom, eu vou exibir essa lista na view. Então, olha só. Perfeito. Vai ser esses dois métodos que eu vou ter que implementar. Buscar a lista com os agendamentos do banco e exibir essa lista na view. Bom, como é que eu vou buscar esses agendamentos do banco? Bom, na aula passada a gente viu um padrão que era o padrão DAO, né, que é buscar os objetos do banco de dados. Então a gente vai estar usando o DAO, vocês vão ver agora a facilidade que a gente tem de usar o DAO para conseguir os registros do banco. Ó. Eu quero uma lista do banco de dados, uma lista de agendamentos do banco de dados. Então quem é que é o responsável por trazer uma lista de agendamentos do banco de dados? Bom, eu tenho que vir aqui no meu Model DAO e tem que ter algum cara que seja agendamento DAO. Ó. Perfeito. Eu tenho aqui um agendamento DAO. Esse cara que persiste os agendamentos no banco ou busca os agendamentos no banco para mim. Então eu vou instanciar esse cara aqui. Eu vou fazer assim, ó. Eu quero um agendamento DAO. Vou criar uma variável aqui, ó. Agendamento DAO. E isso aqui vai ser igual a um novo agendamento DAO. Perfeito. Então olha só. Então é igual a um novo agendamento DAO. Aqui está com um espaço a mais. Eu vou tirar esse espaço daqui. Vou corrigir a importação. Adicionar a importação para Model DAO agendamento. Perfeito. Então perfeito, ó. Então eu tenho que buscar do banco de dados uma lista de agendamentos. Então eu posso usar o meu DAO agora, olha só. Então eu vou fazer assim, ó. Agendamento DAO, né? Que é o meu objeto que eu acabei de criar ali. Ponto. Vamos ver se ele tem algum método para buscar do banco. Ele tem, ó, select all. O que o select all nos traz? Ele está dizendo ali, ele traz um array list de agendamento. Então agora a gente vai trabalhar com coleção, ó. Ele traz para mim um array list, quer dizer, uma lista, e dentro dessa lista vários objetos do tipo agendamento. Perfeito, é esse aqui que eu quero. Select all. Então olha só, aqui do lado o NetBeans já abre uma dica para mim, ele diz assim, ó, designar valor de retorno a uma nova variável. Sim, eu quero pegar essa lista e colocar ela numa nova variável. Então o NetBeans já criou aqui para mim um array list de agendamento, que eu posso dar um nome, e eu vou dar um nome para ele de agendamentos. Sempre que trabalha com listas, né, sempre é bom manter o nome no plural, né? Vou botar aqui, eu botei um S, então agendamentos. Então perfeito. A primeira etapa eu já consegui fazer, ó. Eu busco os agendamentos do banco de dados. Então nessa minha lista de agendamentos agora, eu tenho todos os agendamentos que estão no banco de dados. E agora eu vou ter que exibir essa lista na view. Então para exibir essa lista na view agora, como é que eu vou fazer? Bom, para exibir essa lista na view,
Antes disso eu tenho que fazer o seguinte, pessoal, olha só. Antes de exibir a lista na view, eu tô aqui na agenda, né? Eu acabei de criar um método de atualiza a tabela. Eu preciso chamar esse meu método atualiza a tabela, né? Lá na minha classe agenda. E quando eu vou fazer isso? Pois bem, olha só. O que nós vamos fazer? Nós vamos criar aqui no agenda uma função chamada iniciar. E dentro desse nosso iniciar aqui, ó, a gente vai colocar aqui a lógica do que a gente quer que inicie junto. A gente não quer que a tabela seja preenchida assim que iniciar a agenda? Sim. Então olha só, ao iniciar a agenda, eu vou vir aqui nesse cara, ele vai fazer sugestão para mim, NetBeans, ó. Criar método iniciar em view agenda, sim. Quero criar. Eu cliquei ali, ele vai criar para mim lá embaixo. Vamos dar uma olhada lá embaixo. Ó, iniciar. Vou tirar isso aqui que ele coloca por padrão e vou programar minha função iniciar. O que eu quero fazer quando eu iniciar? Bom, eu quero atualizar a tabela. Então eu vou fazer assim, ó, controller. Vou chamar o meu controller. Atualizar tabela. Ó, perfeito. Vou chamar aqui this, né? Fica com a anotação this, porque o nosso controller ele tá na classe, né? Então tá bom. Chamamos o controller. Agora, quando iniciar a agenda, ele vai também executar, ele vai chamar o nosso controlador e falar assim, ó, controlador, te vira. E o nosso controlador que vai fazer, ó, vai chamar o agendamento down e busca os agendamentos do banco de dados. Só que agora a gente precisa exibir na view. E agora a pergunta para vocês. Para exibir essa lista na view, eu vou programar tudo aqui no controller? Como a gente viu em outras aulas anteriores, não. Se a gente tem que exibir algum modelo na tela, quem trabalha com isso para nós é os helpers, né? Os helpers são nossos ajudantes. Então a gente vai criar um helper justamente para que a gente passe essa lista aqui, ó, de agendamentos, e esse helper ele consiga pegar essa lista de agendamentos e colocar ela lá na tela. Então o que a gente vai fazer? Então a gente vai criar aqui nos helpers, ó, controllers.helpers. A gente vai dar um botão direito, novo, uma nova classe, e vamos criar uma agenda helper. Perfeito. Vou criar uma agenda helper agora. Na minha agenda helper, o que eu tenho que ter? Bom, eu tenho que ter acesso à view, né? Se eu vou printar informações na view, eu vou ter que ter acesso a view. E a view vai ser do tipo, qual tipo? Ah, vai ser do tipo agenda, ó. Então perfeito, eu vou ter um acesso a view agenda. O que eu preciso de acesso também? Bom, eu preciso que no meu construtor eu passe sempre essa view como parâmetro. Então aqui no Agenda Helper eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, corrigir a importação, vou dar um botão direito, vou clicar aqui em inserir código, construtor, vou selecionar a minha view e vou clicar em gerar. Ele já gerou para mim um construtor do Agenda Helper, passando a view como parâmetro. Perfeito. E qual vai ser a função que vai ter no meu Agenda Helper? Eu não quero preencher a tabela? Então perfeito, eu posso vir aqui e fazer uma função no meu ajudante, chamado preencher tabela. Olha só que bacana. Olha só, preencher tabela. Só que olha só, pessoal, eu posso vir aqui no preencher tabela e declarar ele todo aqui. Mas tem um outro jeito de fazer isso que é mais bacana ainda. Olha só, eu vou apagar o preencher tabela daqui. Eu vou voltar para o meu controller e vou fazer o seguinte. O que eu quero fazer aqui? Aqui eu quero poder chamar um helper, não quero? Olha o truque. Então eu vou dizer assim, ó. Além de uma view, eu tenho que ter um private final do tipo agenda helper, chamado helper. Eu quero ter um helper aqui. Esse helper, eu vou corrigir o import dele aqui, adicionar a importação. Eu também quero
ganhar ele aqui no construtor. Só que o meu helper ele não vai vir de fora, né? Então o meu helper, que é essa variável aqui, ele vai ser igual a um novo agenda helper. Passando quem como parâmetro? A view. Recebi a view, passo a mesma view pro agenda helper. Olha só. Então agora que eu tenho acesso ao meu helper, eu vou fazer o seguinte: se eu quero exibir uma lista na view, eu simplesmente chamo o meu helper, né? E digo para ele, olha só, helper, preencher tabela. E o que eu tenho que passar como parâmetro para ele conseguir preencher a tabela? A lista de agendamentos, olha lá, ó. Eu preciso passar os agendamentos. Perfeito. Agora o NetBeans vai me reclamar que eu não tenho esse método preencher tabela lá no Agenda Helper. Justo, eu não tenho. Mas então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, clicar aqui, ó. Criar método preencher tabela em Controller Helper. Perfeito. É isso aí mesmo. Então quando eu cliquei aqui, o que ele fez? Ele veio lá em Agenda Helper e ele já preencheu para mim, ó, um método preencher tabela. E ele já disse que eu tenho que passar como parâmetro uma lista de agendamento. Ó, ele já criou aqui para mim. Perfeito. Eu estou usando esses atalhinhos aí para o desenvolvimento ele fica mais rápido, né? Então agora a gente vai concentrar, vou salvar aqui o Agenda Controller. E agora aqui no Agenda Helper a gente vai concentrar em preencher a tabela. Então perfeito, agora a gente já tem acesso à view. O que a gente precisa fazer para preencher a tabela? Bom, a primeira coisa, eu preciso ter acesso à tabela, né? Eu preciso ter acesso a essa tabela aqui da view, olha só. Deixa eu aumentar ela aqui, aumentar ela aqui. Essa tabela que está aqui embaixo eu preciso ter acesso. Como é que eu vou ter acesso a essa tabela? Bom, a gente já fez isso com outros campos, ó. Eu vou entrar aqui no código-fonte da agenda. Vou vir aqui no final. Vou clicar com o botão direito. E clicar em inserir código. Vou gerar uns getters e setters. Tá, mas para quem que eu vou gerar os getters e setters? Para a tabela, ó. Vou selecionar aqui Table Agendamentos e vou clicar aqui Gerar. Ele já gerou para mim os getters e setters da tabela. Agora eu consigo acessar essa tabela de fora, ó. Então agora se eu tiver aqui no Agenda Helper, para chamar a tabela eu faço assim, ó. Eu chamo a minha view, ponto, get, table, agendamentos. Perfeito. Tem uma tabela. Só que, Thiago, como é que tu vai mudar o conteúdo que tem dentro da tabela? Bom, no Java, a tabela, ela também trabalha com os componentes. Olha só, a tabela, só a tabela, também trabalha com os componentes de MVC, que é isso que a gente está fazendo também, Model View Controller. Então, se eu quero mudar o conteúdo que tem dentro da tabela, eu vou mexer no model dessa tabela, no modelo. Então aqui quando eu puxo a tabela, eu tenho uma função que chama getModel. Traz para mim o modelo que está sendo usado por essa tabela. E esse modelo, eu vou salvar esse modelo num table, num default table model, chamado table model, no modelo de tabela. Olha só, eu tenho uma outra classe que é default table model, que é um modelo de tabela, que é um conteúdo de tabela. Então eu vou pegar o conteúdo que está lá naquela minha tabela e vou salvar nesse default table model. Vou vir aqui, vou corrigir, vou adicionar a importação para o default table model. E ele está me reclamando. O que ele está me reclamando? Vamos dar uma olhada aqui. Ele está dizendo assim, ó, é incompatível os tipos. Olha ele, incompatível os tipos. Você quer converter para um default table model? O que acontece? Quando a gente busca a tabela, o getModel, ele não vem nesse modelo default table model. Então a gente quer converter? Queremos. Ó, converter getTable model em default table model. Ele vem aqui e coloca para mim aqui na frente, ó, um cast, né? Ele busca e converte para um default table model. Então, o que a gente fez? Nessa variável table model, a gente tem acesso agora ao conteúdo daquela tabela lá da view. Então, perfeito. E qual vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar aquela table model e nós vamos setar
Vamos ver aqui, set num rows, set o número de linhas para 0. Perfeito, vamos setar o número de linhas para 0. Então, olha só. Depois que a gente conseguiu pegar o modelo dessa tabela, ou seja, o conteúdo, a gente tem que percorrer, deixa eu colocar até aqui, ó, percorrer a lista preenchendo o table model. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar agora cada um dos elementos dessa lista e preencher esse meu table model, que é o conteúdo lá de dentro da tabela. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer um for aqui, vou dar um Ctrl espaço, tá? Ele vai me habilitar aqui outras opções de for. Eu vou querer esse for aqui, ó, tá? Do objeto e o elemento. Então o que ele fez para mim? Ele fez um for each aqui para mim, olha só. Dentro desse for, eu disse que eu vou ter aqui, ó, uma variável agendamento, do tipo agendamento, entre a lista de agendamentos. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu chamar aqui dentro desse for, essa variável agendamento, ela vai ser cada uma dos agendamentos que tiver dentro de agendamento. Vocês entenderam? Isso aqui é um for each. Cada vez que isso aqui percorrer, eu consigo ter acesso a cada um dos agendamentos que está dentro dessa lista, através desse for. Esse aqui é o tão conhecido for each, tá? Então, beleza. Agora, se eu chamar agendamento, eu tenho acesso a cada agendamento que está dentro da tabela. O que me falta fazer? Eu quero adicionar linhas na minha tabela. Então, eu vou chamar o meu table model e vou dizer para o meu table model, olha só, eu quero adicionar em ti uma linha. Add row. Beleza. E o que eu vou colocar dentro dessa linha? Bom, dentro dessa linha eu vou passar um novo objeto. Passar um novo objeto. E dentro desse objeto aqui, pessoal, desse novo, até vou apagar aqui, ó. Vou deixar ele junto. Porque cada linha, pessoal, cada linha da minha tabela é um objeto. Então eu estou dizendo que eu vou adicionar uma linha, um novo objeto. E agora eu consigo dizer cada propriedade que eu colocar aqui vai ser uma coluna da minha linha. Por exemplo, eu quero a primeira coluna que eu quero vai ser agendamento ponto get ID. Primeira coisa, eu busco o ID. Depois eu quero agendamento ponto get cliente. Só que, olha só, se eu mandar vir o cliente, ele vai vir um objeto cliente. E eu quero o nome do cliente. Eu quero botar primeiro o ID e depois o nome do cliente. Então eu consigo fazer get cliente ponto get nome. Né? Porque o objeto cliente tem o get nome lá, né? Assim como a gente fez. Então olha só, opa, aqui não é ponto e vírgula, aqui é só vírgula. Então eu vou chamar também agendamento ponto get descrição. Get serviço, desculpa. Get serviço. Ponto. Eu quero só a descrição do serviço também. Então eu vou chamar get descrição. O que eu vou querer colocar agora? Eu tenho que colocar o valor também desse agendamento. Então eu vou chamar agendamento ponto get valor. Vou chamar também agendamento ponto get data. Eu quero a data. E eu quero também agendamento ponto get. E agora, pessoal, olha só. Isso aqui que eu estou fazendo. Isso aqui que eu estou fazendo aqui, ó. Deixa eu dar. Opa. Isso aqui que eu estou fazendo aqui nada mais é do que essa tabelinha que a gente tem aqui na agenda, ó. Eu tenho o ID, eu tenho o cliente, eu tenho o serviço, eu tenho o valor, eu tenho a data, só que agora eu tenho a hora. Como é que eu vou fazer puxar a hora? Então a gente vai fazer o seguinte, aqui no momento a gente vai mandar ele buscar a data.
tá? Depois a gente vai alterar isso e vocês vão ver como é que vai ficar. No lugar da hora, coloca a data para mim também. Então aqui eu vou colocar agendamento.get observação, que é o último, né? E assim, com isso aqui, eu consigo completar essa minha tabela que eu tenho aqui com os dados vindo do banco. O que vai acontecer? Ele vai entrar no for. Ele vai percorrer cada um dos agendamentos e quando ele achar um agendamento, ele vai adicionar uma linha. Então cada agendamento vai ser uma linha nova e nos agendamentos ele vai adicionar essas colunas: ID, inscrição, valor, data, data de novo, observação. Perfeito? Então olha só, na teoria, isso aqui está muito bom. Vamos ter que ver se na prática isso aqui agora vai funcionar. Tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos vir aqui no agenda e nós vamos testar agora. Só que antes de testar, nós vamos tirar esses caras que já estão aqui, ó. Então a gente vai clicar na tabela, vamos dar um botão direito, vamos clicar aqui em propriedades. Vamos vir aqui em propriedades, no model, olha só, no model, modelo da tabela. A gente vai clicar nesses 3 pontos e vai tirar todos esses caras daqui, olha só. Eu vou excluir isso aqui, eu vou excluir, opa! Não, deixa eu cancelar isso aqui, eu vou vir aqui no modelo da tabela. Olha só, pessoal, eu não vou excluir, não sai me excluindo, rateei. Depois, se puder, corta essa parte aí, Xande. Eu vou vir aqui em valores default, que é os valores que eu coloquei default na tabela. E aqui sim eu vou excluir, ó. Excluir, valores default, excluir, valores default, excluir, 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 excluir. Ah não, mas pera aí, cara. Eu vou vir aqui, pessoal, olha só. O Xandinho vai cortar essa parte também. Bom, só que para excluir eu vou vir aqui em Model, né? Eu vou clicar nesses 3 pontinhos aqui. Vou vir aqui em Valores Default. E esse cara aqui eu vou vir aqui, ó, em Linhas e vou, ó, excluir, 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 excluir. Vou deixar aqui só as colunas. Vou clicar em OK. Vou clicar em Fechar. Agora perfeito, olha só, ele tirou todo o conteúdo vazio, que já estava padrão e deixou só essa parte da tabela. Vamos ver se isso aqui funciona? Bom, vamos dar uma olhada. Vou vir aqui em Login, primeiro eu vou salvar, né? Dar um Ctrl S aqui para salvar tudo. Vou vir aqui e vou executar o login, vamos ver. Vou colocar aqui barbeiro, vou clicar em entrar. Vou vir aqui em operação agenda. Olha só, olha ali, pessoal, olha. E ele já trouxe para mim do banco de dados esses dados aqui, ó. O Alan, o Paulo, o Neymar, né? Inclusive o Neymar tá fazendo um corte simples aqui, ó, para 18 pila, né? Temos o Alan, o Paulo e o Neymar. Fechou. Só que a data, se vocês olharem aqui, ela ainda tá desconfigurada. Olha o jeito que tá vindo a data aqui, ó. Tá vindo, tá vindo em outro formato. Eu não quero nesse formato. Eu quero o formato da data que seja mais compreensível pelo meu usuário. Então o que a gente vai fazer? É isso que a gente vai fazer agora. Já vamos aproveitar e já vamos consertar. Então, aqui dentro do meu agenda helper, eu estou buscando as duas datas. Se eu quero uma data formatada, aonde é o melhor lugar para mim botar? Vamos parar para pensar uma coisa, olha só, pensem comigo. Se eu viesse aqui e formatasse a data aqui, no meu Agenda Helper, se eu tivesse que usar essa data em outro lugar do meu código, e eu quisesse formatar a data em outro lugar do meu código, eu também não teria que fazer a formatação lá naquela outra parte do código? Sim! Então eu ia ter a mesma responsabilidade em 2 trechos de código diferentes.
isso acaba ficando ruim. Então onde é que é um lugar bacana que eu posso colocar essa data formatada? Bom, eu posso colocar essa data formatada no próprio agendamento. Ó, eu tenho o meu modelo de agendamento e no meu agendamento eu não tenho aqui um get data. Olha só, eu tenho aqui um get data. Pois então, eu posso criar aqui embaixo do meu get data um public string. Eu quero uma string get data formatada. Porque daí se eu chamar, ao invés de get data, o get data formatado em qualquer lugar do meu código, eu vou ter a data formatada, vocês entenderam? Então tá perfeito. Eu quero a get data formatada. E também, como eu vou precisar da hora, eu também vou colocar aqui, ó. Eu quero também uma string get hora formatada. Então tá. Como é que eu vou retornar agora a data formatada? Bom, pessoal, é simples. Eu vou dar um return new sample date format. Formata a data para mim. Nesse formato aqui, ó, dia a dia, mês, ano. Lembrando que o mês os meses são em maiúsculo, né? É o M em maiúsculo. Então pega esse cara aqui e formata. Tá, mas formatar o quê? A data. Olha só, eu não tenho aqui uma propriedade data no meu agendamento, olha lá, ó. Tenho, ó, data. Então formata para mim a data em dia, mês e ano e retorna ela com uma string. Perfeito. Isso aqui já funciona. Eu também vou fazer a mesma coisa com a hora. Então eu vou retornar um sample date format, formata para mim, mas agora o formato é diferente, olha só. Eu quero em hora, 2 pontos, minuto. Só quero hora e minuto. Então ponto format, formata para mim a data. Então agora ele vai pegar a data, porque dentro da data eu tenho a data e a hora, e vai retornar para mim a hora dessa data aí. Então agora eu tenho get data formatada e get hora formatada. Vou salvar isso aqui, vou vir no agenda help, e agora, em vez de puxar a data, eu quero assim, ó. Eu quero um get data formatado. E ao invés de pegar aqui o get data de novo, eu quero o get hora formatado. Olha lá. Vou salvar isso aqui. Será que isso aqui funciona? Será que isso aqui tá bom? Vamos testar. Eu vou vir aqui na classe login. Vou dar um botão direito, vou clicar aqui em executar. Está executando. E vou colocar aqui barbeiro. Vou clicar em entrar. Vou vir na tela de operação e vou clicar em agenda. Olha lá, pessoal. Ó. Ele já formatou a data para mim. Então é dia 14, bem melhor, né? Dia 14 de 7 de 2018. E ele já formatou também a hora para mim. Então assim, né, assim a gente conseguiu então preencher a nossa tabela com os dados do banco de dados. Também estruturamos essa forma de fazer isso numa estrutura MVC para ficar depois muito melhor a nossa manutenção. Cada trecho do nosso código está separado. A gente pode usar agora a hora formatada em qualquer lugar do nosso código. Então espero vocês nos próximos vídeos aí, pessoal, pra gente terminar esse sistema de barbearia. Tá ficando bom, tá ficando bonito. Então um abraço a todos vocês, né? E sucesso pra nós, vamos continuar aí.